Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, constituído apóstolo, não por eleição humana, mas por chamado de Jeová, o verdadeiro Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai espiritual ressuscitou. Você é o que é, independentemente do rótulos sociais que tentam empregar a você. É uma questão de postura firme, que não pode ser confundido com arrogância. Você é filho de Deus quando se sente filho de Deus, e permanece firme nessa certeza. Ninguém conseguirá abalar essa fé, mesmo quando desejarem rotulá-lo como maligno, por conta de um erro. A certeza que habita na sua alma fará com que você rejeite o rótulo e sorria da situação. A postura firme de Paulo, quando se apresentava como apóstolo por chamado do Cristo de Deus, tinha por base a compreensão e exercício prático dos versos bíblicos que revelaram o diálogo de Jeová com Moisés. Quanto a este foi confidenciada a missão de conduzir o numeroso povo, saído da escravidão no Egito, para uma terra prometida e desconhecida. Leitura do livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Moisés perguntou: Como devo me apresentar ao povo? Apresento-me como enviado do Deus dos seus antepassados? Sei que serei questionado por ele a respeito do teu santo nome. Então Jeová respondeu: Eu sou o que sou. Você assim dirá ao povo que te questionar: Eu sou, enviou-me a vocês. Moisés tinha receio de se apresentar ao povo. No entanto, Jeová orientou que, com postura firme, se apresentasse como enviado do Deus dos antepassados. O Senhor Jeová apresenta-se como o único e verdadeiro Deus, independentemente da crença de quem iria recebê-lo. Se o Senhor Jeová afirma: Eu sou o Deus que sou, logo, não precisa da anuência das pessoas para ser quem é. Ele afirma que é o Deus Salvador e não haverá salvação para o transgressor da santa lei de Deus se ele não enviar o Cristo Redentor e o ressuscitar. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou Jeová, o teu Salvador, e não haverá outro Deus antes ou depois. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim orienta Jeová, o Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, não há Deus além de mim. Jesus não deixará de ser o Cristo Redentor dos pecados, pelo simples fato do incrédulo não acreditar. Ele acreditou que o Pai Celestial o ressuscitaria dos mortos, como prometeu. E conforme a promessa, foi o primeiro a ressuscitar, saindo do mundo dos mortos. Nós fomos escolhidos por Jeová para viver e testemunhar isso. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vocês foram escolhidos por mim, para saberem, crerem e entenderem que eu sou o único e o mesmo Deus. Eu sou o primeiro e o último, pois, antes não existiu Deus e nem após existirá. Vocês são minhas testemunhas, testemunhas do Senhor Jeová. O verdadeiro Deus Jeová jamais duvidou de ser o único e verdadeiro Deus, pelo fato dos anjos rebeldes questionarem a sua autoridade. Ciente do seu poder e autoridade, não discutiu com os anjos rebeldes, limitando-se a estender a poderosa mão para fazer a separação dos transgressores. Assim que estendeu a sua poderosa mão, os anjos rebeldes caíram no plano espiritual inferior, porém, Lúcifer e seus seguidores, aplicando as suas teorias tortuosas de semideuses, transformaram em local de amargurados murmuradores e rangedores de dentes, atraindo para lá quem adota essas posturas. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículos 12 a 15. Como você caiu dos céus espirituais, estrela da manhã, filho da alva que aparece na alvorada, como foi lançado na terra, você que derrotava as nações? Você diariamente pensava: subirei os céus espirituais e erguerei o meu trono acima dos anjos de Deus, e o estabelecerei no monte da congregação, no ponto mais elevado e extremos do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. No entanto, tua soberba te fez ser lançado nas profundezas do abismo da morte. Jeová instrui Moisés para, da mesma forma, impor-se brandamente diante da intransigência das pessoas que o rejeitariam, para não perder a fé e nem a confiança, não permitindo que a alma se consumisse nas inquietações causadas pela desconfiança dos seus opositores. Não se consuma quando alguém contestar a sua capacidade, apenas em silêncio continue trabalhando. O apóstolo Paulo, grande conhecedor das Escrituras Sagradas,
Usou este ensinamento para se impor diante dos oponentes que não o consideravam apóstolo de Cristo. Sutilmente falou: sou apóstolo pela vontade do Senhor Jeová Deus e do Cristo enviado, nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus não deixaria de participar do sacrifício redentor apenas pelo fato de algumas pessoas desacreditarem nele como Cristo enviado por Deus. Contudo, ele orientava que os incrédulos, que não queriam aceitar as profecias bíblicas, que a avaliasse à luz das obras milagrosas sendo realizadas e testemunhadas, para exercerem a fé após ver acontecer. Leitura do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 10, versículos 37 e 38. Vocês não acreditariam se não realizasse as obras conforme as orientações do meu Pai. Contudo, mesmo não querendo acreditar em mim, creiam nas obras que vocês viram ser realizadas, para compreenderem e reconhecerem que o Pai está em mim e eu no Pai, e assim, eu e o Pai somos um. As Escrituras Sagradas informam que somos resultado daquilo que pensamos. Assim, estimular pensamentos que alegrem a alma é melhor que os pensamentos que geram amarguras e sofrimento espiritual na mente. Leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Mantenham-se atentos. Permaneçam firmes na fé. Resistam às investidas do tentador corajosamente. Sejam fortes. Façam tudo com amor. O rei Salomão anuncia que as pessoas refletem aquilo que abundam nos pensamentos. Os provérbios do rei não informam que seremos o que idealizamos nos pensamentos, mas o que realmente, consciente ou inconscientemente, abundam na mente, em forma de pensamentos. Eu não serei rico por idealizar algumas vezes ser, sem para isso executar as ações corretas para obter sucesso na empreitada, mas serei um amargurado se continuamente carrego pensamentos negativos e em todos os momentos apresento lamentações. Leitura do livro Provérbios, capítulo 23, versículo 7. As pessoas refletem aquilo que persistentemente carregam nos pensamentos. Eu não vou refletir aquilo que as pessoas me rotulam, mas aquilo que eu me condicionei a ser. Se a minha mente é repleta de pensamentos de inveja, é certo que me comportarei como invejoso. O meu procedimento humano é reflexo daquilo que subjuga a minha alma com pensamentos. Leitura do livro Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Mantenha-se atento com os pensamentos que florescem na mente, pois a tua vida será guiada por esses pensamentos. Esses provérbios do rei Salomão são revelados na advertência do nosso Senhor Jesus a respeito dos tesouros guardados na alma. Quem é bom, tira coisas boas do bom tesouro guardado na alma, em forma de pensamentos. O maligno é reflexo dos pensamentos que subjugam a alma. Leitura do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 12, versículos 35 a 37. O bondoso tira coisas boas do bom tesouro, enquanto o malvado tira as coisas ruins do seu tesouro maligno. Lembro vocês que, no dia do julgamento, todos prestarão contas pelas palavras proferidas, pois a justificação ou condenação será conforme as palavras pronunciadas. Abençoados serão os servos que o Senhor, ao retornar, encontrar perseverando na fé. Pela verdade do Espírito Santo de Deus que habita em mim, afirmo a vocês que os receberei e os convidarei para sentar-se à mesa e serem servidos por mim. Em qualquer situação adversa, ao final, posso me tornar maior que um simples vencedor ou um mero lamentador. A escolha é nossa e não depende de ninguém. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas as situações somos mais que vencedores, pelo amor de Jesus, o Cristo enviado por Jeová. Davi se viu envolto em situação adversa quando o rei Saul, diante dos seus oficiais, enalteceu as qualidades do adversário e o menosprezou. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Saul advertiu: você ainda é um rapaz inexperiente, e por isso não o vejo capacitado para lutar contra este filisteu, que diferentemente é um guerreiro muito experiente nas batalhas. Davi não se intimidou com as duras palavras e nem guardou a afronta. Corajosamente resolveu expor, ao rei e aos seus oficiais presentes, as ações que o qualificavam para vencer o empoderado Golias. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. Davi respondeu: meu senhor, certo dia quando pastoreava o rebanho de ovelhas do meu pai Jessé, um leão,
e depois um urso levou uma das ovelhas cativas. Diante disso, resolvi perseguir os raptores, e quando os encontrei, eles atacaram-me e eu os agarrei pela jugular e os golpeei até matá-los, livrando assim as ovelhas da boca deles. Meu senhor, de igual modo vejo esse incircunciso filisteu, que desafia os exércitos do verdadeiro Deus vivo. Ele terá o mesmo destino do leão e do urso que matei. Eu creio no Deus a quem sirvo e sei que, pelo seu poder, livrou-me das garras ferozes do leão e do urso. Esse Deus verdadeiro livrar-me-á também das mãos desse incircunciso filisteu. Ao ouvir as palavras corajosas de Davi, Saul respondeu-lhe: Então, vá assim como diz, e o poderoso Senhor Jeová esteja com você nessa batalha. Davi não aceitou o rótulo, do rei e dos especialistas em guerra, de ser incapaz para a guerra e inferior ao guerreiro Golias. Ele escolheu manter-se corajosamente firme na fé. Davi venceu a adversidade da descrença, mostrando-se convicto que, da mesma forma que saiu vencedor de duas situações difíceis, também venceria o filisteu Golias, que não passava de mais um desafio da vida, que ao final da batalha, o consagraria como mais que um simples vencedor. A atitude de Davi era reflexo da coragem e certeza de ser mais que simples vencedor que levava na lembrança por onde caminhava. Manter-se firme na fé e corajoso quando agir, foi a orientação de Jeová para Moisés, que depois foi repassada a Josué e chegou a Davi, ao apóstolo Paulo, a mim e a você. Leitura do livro de Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Seja firme e corajoso, pois conduzirá este povo numeroso para tomar posse da terra prometida aos seus ascendentes. Firme na fé e corajoso será, seguindo os ensinamentos transmitidos por Moisés, o meu servo. Siga-os sem se desviar deles, seja para a direita ou para a esquerda, e a prosperidade acompanhá-lo-á nas obras que realizar. Leva por onde andares, os ensinamentos contidos neste livro da lei, refletindo diariamente nas palavras e praticando cuidadosamente aquilo que essas escrituras ensinam. O Senhor Jeová que estará com você, onde quer que esteja, assim ordena. Mantenha-se firme na fé e corajoso no agir. Não desanime na fé e nem te atemorize com nada. A santa lei de Deus sempre é citada nas situações que mostram a edificação espiritual dos servos do Altíssimo. Logo, Cristo não foi enviado para revogar a santa lei de Deus, mas para revelar às pessoas aquilo que as Escrituras Sagradas instruíam e não conseguiam compreender. Não seria lógico Cristo ser enviado para anular uma lei que é santa, justa e foi editada por Deus. Leitura do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que fui enviado para revogar a santa lei de Deus ou as orientações deixadas pelos profetas que me antecederam, porém, pelo contrário, vim para cumpri-las. Pelo Espírito da verdade que habita em mim, anuncio a vocês que enquanto existirem o céu e a terra, nem a menor letra ou traço contido na santa lei de Deus será esquecida. Então, afaste-se daquilo que te faz fraquejar na fé e te conduz a uma vida de pecado. Se o teu pensamento te faz tropeçar, arranca-o da tua mente, pois assim, livre do pensamento tentador, conseguirá entrar no reino de Deus. Leitura do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 29. Se é o teu olho direito quem te faz pecar, afaste-se dele, mesmo que tenha de arrancá-lo para jogá-lo longe de ti. Mais proveitoso será para você, sem um dos membros do teu corpo, entrar no reino espiritual de Deus, do que, possuindo todos, ser lançado no fogo que queima eternamente e o verme que consome a alma não morre.